Nação flamenguista, o Flamengo, o que eu dizia a vocês, pessoal, eu dizia que o Flamengo ia vencer com 2 gols de diferença, tá aí. 3-1 no Chelsea, humilhou o Chelsea, e olha que o gol do Chelsea, vamos ser sinceros, é uma falha do Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo não se abalou, foi lá, pessoal, fez 3-1 com autoridade, poderia ter sido até uma goleada, né, o Flamengo chegou a perder 2 gols, né, que não se perde, mas é isso, pessoal, o Flamengo mostrou sua força. Pessoal, muitos não acreditavam no Flamengo e vai terminar em primeiro do seu grupo, né? E a mídia de todo o Brasil discutindo, né? Que jogo foi esse que o Flamengo fez, né? Um grande jogo, um jogo que tá chamando a atenção de todo mundo, pessoal. Pessoal, o empenho do Flamengo, a determinação, muito bem. O Chelsea, em momento nenhum, colocou o Flamengo entre as cordas, em perigo. O Flamengo toda a vida atacando e fez 3-1 fácil. Podemos dizer que foi fácil, né? Pois é, vamos ver o que a mídia está falando. Crédito do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O Mundial de Clubes até agora, a gente vai falar especialmente do Flamengo também, mostrou equipes brasileiras de formatos diferentes. Você teve um Botafogo que sabia que a única chance de encarar o PSG era travar o jogo de uma forma assim como o PSG nunca viu. E o Botafogo venceu. Parabéns. A maneira de competir do Palmeiras é diferente da dos outros. O Fluminense, surpreendente contra o Borussia Dortmund, marcando e agredindo, jogando também. E o Flamengo veio, eu vejo como Eugênio, assim. Existe fora do Brasil assim, uma ideia de futebol, ideal do futebol brasileiro, que eles têm, e a gente também tem, que é sempre um jogo bem bonito, jogo bem jogado, articulado, com qualidade. Nem sempre é possível. É preciso que o Brasil saiba defender também. Né? Porque é muito legal você falar, você tem que jogar daquele jeito, que bonito, aquele jogo irresponsável. Bonito para eles, vão lá e ganham da gente. Né? Não pode ser irresponsável. Mas o Flamengo conseguiu jogar de forma responsável e um jogo que traz aquela ideia de futebol brasileiro com a bola no pé, com 7 brasileiros, contando o Jorginho aí, 4 estrangeiros, mas os estrangeiros vêm para jogar também dentro de uma ideia de futebol brasileiro, de uma concepção nossa. Então, assim, foi uma vitória muito grande. E o Chelsea não entrou, não tô nem aí, não entrou blasé. Não, entrou para jogar Vera. O Chelsea entrou assim, saiu do jogo com a carteirinha da Libertadores da América. Explica isso. Você pode jogar, porque ele bateu. Eu estava olhando as faltas do Chelsea. Por exemplo, ele fez 16 contra o Betis. Hoje foram 14. Betis final da Conference. Só que tem as faltas que o árbitro deu vantagem. Se você pegar essas faltas, assim, a quantidade e de faltas não foram faltinhas, foram faltas algumas muito duras. Inclusive, na maldade. Inclusive com cartão vermelho. Cartão vermelho, então, assim, o Chelsea entendeu o que vinha pela frente. Talvez o jogo PSG e Botafogo se precisava alertar alguém, alertou. E é diferente de quando a gente tem um Mundial, que é um jogo. E aí a gente tira todas as conclusões num único jogo. Se o Brasil está bem, se o Brasil está mal. Se o Brasil precisa melhorar ou não. E precisamos sempre. A outra é um Mundial um pouquinho mais longo. E ele está mostrando, surpreendentemente, na minha visão, equipes brasileiras muito competitivas e preparadas para essa competição. Esses enfrentamentos. Então, se o Flamengo hoje, nós vamos conversar aqui. Sim, tem vários personagens, porque tem muita coisa, riquíssimo. O Felipe Luiz ganhando o jogo com banco de reservas e com a leitura que o jogo lhe oferecia, e ele foi no alvo. Ganhando com a escalação inicial e também com as alterações. Não é aquela coisa, escalou mal, depois consertou, não é isso não. O jogo, escalou bem e foi melhor ainda. O jogo pediu, exatamente. Ele entendeu. Exatamente. O Birner, durante a semana a gente até falava aqui, olha, se o Flamengo vencer o Chelsea, não é uma surpresa. Não é uma coisa surpreendente. O Flamengo pode vencer o Chelsea, principalmente depois da primeira partida do Chelsea que a gente viu. Mas você esperava um domínio, assim, uma supremacia, principalmente no segundo tempo, do tamanho que foi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa tarde a você, Eugênio, Calçade, aos fãs do esporte. Não foi uma surpresa. Eu achava que o jogo estava bem aberto, era um jogo imprevisível. O Chelsea é um time que oscila bastante. E o Flamengo é, de longe, o melhor elenco que a gente tem no continente, bem trabalhado pelo seu técnico. E nessa disputa em que o Chelsea não conseguiu colocar o jogo na velocidade de um jogo de Premier League, que poderia tornar o jogo desconfortável para o Flamengo, porque me chamou muito a atenção
como a velocidade do jogo e o ritmo do jogo foram ditados desde o começo pela equipe do Felipe Luiz. Não ficou confortável para o Chelsea em nenhum momento. E tem uma coisa que eu quero falar sobre esse Flamengo, William. Diga lá. Que eu acho que talvez seja a hora certa. Vai. A transformação do Flamengo, dos personagens, para o Flamengo que tem personagens, mas é um jogo coletivo. A transformação do Flamengo, que na hora do aperto, nos últimos anos, competia menos do que precisava e perdia a cabeça, para o Flamengo que joga o Mundial contra o inglês e vira o jogo com autoridade. Tem muito a ver com diretoria, com mudança de gestão, com mudança de mentalidade dentro. Sem Real Madrid a tua hora vai chegar, né? Sem Real Madrid a sua hora vai chegar. Isso. Com a maneira como tem sido trabalhado o departamento de futebol. Hoje você pode deixar o Pedro no banco e o mundo não acaba. Exato. Você pode tirar o Arrascaeta no meio do jogo e o mundo não vai acabar. E criticariam se o Flamengo não tivesse vencido, mas também não acabaria o mundo. No Flamengo dos últimos anos, que tinha com muita sobra o melhor elenco da América do Sul, qualquer mexidinha com jogadores mais renomados... Era uma gritaria. Era uma gritaria. Hoje você pode ficar jogador da base, pode fazer o que você quiser, o time está na mão do técnico, o time é coletivo, os personagens de altíssimo nível que o Flamengo tem trabalham para a equipe, trabalham para o clube, que é mais importante que eles. Ontem teve festa à noite madrugada, né? Já do torcedor do Botafogo lá nas praias do Rio de Janeiro. Hoje também tem, agora é a vez do torcedor do Flamengo e o Pedro Henrique Torre está com a gente também. Cadê o Pedro Henrique aí? Para trazer esse momento, essa felicidade, essa sensação, esse clima aí do torcedor do Flamengo, que acompanhou, claro, a partida lá no Rio de Janeiro, acompanhou nas praias, vários pontos e tal. O Pedro Henrique está num desses pontos aí também, para trazer pra gente esse clima do torcedor do Flamengo com essa vitória maiúscula e, por que não dizer também, uma vitória histórica, sim. Uma vitória histórica do Flamengo contra o Chelsea, hein, Pedro? Tudo bem? Contra o Chelsea, números dessa vitória do Flamengo. Teve mais posse de bola, ali pau a pau, mas um pouquinho mais. Finalizações, 13-11 com 9 no alvo contra 4 do Chelsea, 9-4 no alvo. 6 grandes chances contra 4 do Chelsea, 26 ações na área rival contra 18 do Chelsea, em loco nos Estados Unidos. Tava voando hoje. Tava voando, o homem tá demais. E eu queria perguntar uma coisa pro Pedro, me ajuda aí. Porque a última vez que a gente se viu, assim, pessoalmente, trabalhamos juntos, foi no Maracanã, com o Flamengo vencendo o Tátira por 1-0, naquele sufoco que o Rossi fez um gol no final e parte da torcida ainda vaiou, apesar da classificação. Esse time que eu vi hoje é o mesmo? Me ajuda aí. É aquele mesmo time? É outro time, William, tudo bem? Abração para você, abração para todo mundo na bancada. É um cenário bem diferente, é um outro time, é uma outra ideia, é uma outra mobilização, é uma outra formação, é um outro ambiente. E parece de fato que não é nem o mesmo clube, que não é nem o mesmo parte, não seria nem o mesmo treinador. É tudo muito distinto do que aconteceu. Festa lá no Rio de Janeiro, festa também aqui na porta do Lincoln Field, 2 jogos, 2 vitórias. Você já está vendo aqui, ó. Agora a festa acontecendo aqui. Mas uma coisa mudou. Eu vou devolver para você, porque não tem condição de eu continuar falando aqui. Mas eu já volto daqui a pouco. Não dá. Olha, meu Deus do céu, tira o homem. Vamos levar o Pedro pra casa. Vamos levar o Pedro no colo. Aí, Pedro. Vai feliz. Sensacional. Tem festa e tem sol. Pô, perfeito, né? Perfeito. Só alegria. Imagina o que esses caras vão fazer lá, meu Deus do céu. Anda faltando. Vamos destrinchar esse jogo aí, então? Querem começar pelo Felipe Luiz? Porque desde a escalação até as alterações, essa vitória passa por ele, né, Eugênio? Passa por ele, acho que passa bem antes disso, né? Passa quando ele monta uma ideia de jogo para esse time, quando ele treina, quando ele coloca em prática, quando ele vai sedimentando essa ideia de jogo, e que passa por você não ter exatamente necessidade de ter titulares totalmente fixos. Então, em várias posições, ele gira. Lateral direita um dia o Varela, outro dia o Wesley, na lateral esquerda joga o Alexandre, até que não jogou o Alexandre hoje, né? Poderia ter jogado, porque já estava recuperado. Mas reparou, laterais com características diferentes em ambos os lados, né? Ou seja, sim, a versatilidade do elenco montado para o treinador usar a versatilidade. Exato. Hoje ele entrou com o Danilo, não entrou com o Léo Ortiz, que vinha sendo um dos melhores jogadores da equipe. Então o Felipe montou a forma de atacar do Flamengo, né? Os atacantes do Flamengo jogam muito pro Arrascaeta pisar na área e decidir, mas não estava funcionando. E ele hoje começa a
com o Plata, que ficou tanto tempo afastado por lesão, né? Teve toda aquela polêmica com a seleção equatoriana, ele coloca o Plata para dar velocidade e mobilidade mais adiantado, então não foi nem o Pedro, nem o Bruno Henrique, como muita gente esperava, foi o Plata. E quando ele sente que estava faltando um pouco mais de contundência ao Flamengo, o problema do Flamengo no primeiro tempo foi mais ou menos esse. Dentro da área, né? A partir do momento que você se aproxima da área, estava faltando definição no último passe e na finalização. E ele entende que o Arrascaeta estava fora do jogo. E ele coloca a contundência, bota o Bruno Henrique, que é veloz, que é alto, que finaliza bem, traz o Plata um pouco mais para trás e o Bruno Henrique é decisivo, participando dos 2 primeiros gols. E o Flamengo consegue uma virada rapidamente. Os números que a gente viu, eles estão contaminados pelo que aconteceu depois da expulsão do Nicolas Jackson, porque o Flamengo passa a administrar o jogo. Sim. O jogo é outro. Mesmo com um jogador a mais, ele dá a bola para o Chelsea, baixa a linha, ainda vai lá, faz mais um gol, só que ele deixa de ter o volume de jogo que ele tinha, porque ele não precisa mais. Ele passa a administrar, faz o 3-1, aí daí, no 3-1, mais ainda, ele administra. Sim. Por isso, aumentou o posse de bola do Chelsea, aumentou a finalização do Chelsea. Sim. Mas se a gente fosse pegar esses números até o segundo ou até o terceiro gol do Flamengo, o Flamengo tinha muito mais vantagem, porque foi um time com a sua cara. Eu acho esse o grande trunfo, né? O grande diferencial, que foi um Flamengo que não abriu mão da sua maneira de jogar, mesmo diante de um adversário muito qualificado, que foi para o jogo dentro das suas possibilidades. Acho que o Chelsea cansou no segundo tempo, até um pouco antes dos gols do Flamengo ele já dava alguns sinais, mas problema do Chelsea, o Flamengo tem nada a ver com isso. Lógico. Até cansou porque o Flamengo exigiu do Chelsea. Então é muito mérito do time do Flamengo, que executou as ideias do Felipe Luiz, mas ele tem mérito da construção do time, da maneira como ele gira o elenco e das decisões. Pessoal, eu acho que poderia ter sido até mais. O Flamengo dominou amplamente o jogo, do início ao fim. Teve aquela falha, faz parte. Inclusive jogou muita bola o Wesley no segundo tempo. Mas o Flamengo dominou amplamente. Volantes que tem bastante construção. Com o tipo de jogo que se apresentava, o Arrascaeta é um jogador que desequilibra, mas é um jogador que vai carregar um pouquinho mais a bola, apesar de ser muito agudo, vai tentar um pouco mais o drible. O Jorginho coloca o adversário, o seu colega de trabalho, na cara do gol com o passe. Então ele tinha o cara para dar o passe um pouco mais atrás, agora não só mais para o Bruno Henrique, era para o Bruno Henrique e para o Plata. Ou seja, você pode romper a marcação adversária com um passe de muita qualidade de um jogador que está um pouco mais atrás com o Arrascaeta e não precisar acionar o Arrascaeta sempre para buscar esse passe. Tem o Gerson. Porque você dobrou, aí você sobrecarregou a zaga adversária. Porque você tem 2 jogadores ali de velocidade, você tem mais um cara alto. A gente viu que o Bruno Henrique fez a diferença nisso também, na jogada de escanteio, né? Então, a troca tinha toda a lógica. Só que para ser feita, foi trabalhada ao longo do ano, né? Desde o ano passado. Né? Por exemplo, a estrutura de jogo com o Jorginho é a mesma, só que você qualificou muito. Porque, teoricamente, onde está o Jorginho seria o De La Cruz, que não tem esse passe, que tem outras virtudes. Né? Então, é muito... Lembrar, se a gente voltar no primeiro jogo competitivo desse time principal do Flamengo no ano, contra o Botafogo em Belém, pela Supercopa do Brasil, Plata e Bruno Henrique. Aliás, uma grande atuação do Flamengo. Foi. Não tinha o Arrascaeta ali, era Plata por trás do Bruno Henrique. Ou seja, tem muito carimbo do técnico. Mas muito. Porque a gente tem a mania de falar, isso tem acontecido demais, o time ganha, o técnico perfeito. O time perde, o técnico não presta. Aqui não se olha muito quando o mérito é do técnico, quando o mérito é dos jogadores. Para a gente aqui tentar, e obviamente é difícil fazer isso com exatidão, determinar qual a parte de cada um na construção do coletivo homogêneo. E você olha o Palmeiras do Abel marcando, é muito dedo do técnico. Muito, muito, muito. Você olha o Flamengo marcando e atacando, é muito dedo do técnico, porque essa atuação de hoje do Flamengo, o maior resultado, a mais difícil, a mais impactante, indiscutível, foi a do Botafogo contra o PSG. Ganhar do PSG hoje é uma façanha. É muito difícil até para as equipes de alto nível da Europa. Essa atuação do Flamengo hoje, olhando o nível do adversário, é a mais completa de todas até agora das equipes sul-americanas, porque ele foi muito bem defendendo, ele saiu atrás no placar por um erro que acontece e ele virou o jogo com muita autoridade. Sim. Ou seja, em nenhum momento ele largou as ideias dele, o que foi treinado,
porque ficou desesperado, se lançou à frente, deu espaço para o adversário. Isso mostra uma solidez de equipe muito grande. O que falta para o Flamengo, aí olhando a temporada inteira, e é óbvio que isso nesse momento é pouco relevante, é ser isso consistentemente. Porque ainda tem algumas oscilações, mas hoje, para mim, é uma vitória enorme do Flamengo virar um jogo em Mundial de Clubes. Eu vou dar um exemplo aqui. Desde que foi estipulada a Copa Intercontinental, de lá para cá eu lembro bem, o Cruzeiro e Bayern de Munique, 76... 76, se não me engano. 6. A única vez que houve uma virada de um time brasileiro contra o europeu foi na final do São Paulo contra o Barcelona. É a única... 92. É a única na história. Lógico que isso não é uma final, lógico que o Chelsea não é o campeão europeu, mas é um time muito forte, ou seja, virar um jogo desses é uma coisa muito grande. É o quarto colocado do campeonato inglês, né? Tem dois Flamengos aí, né? Tem um Flamengo com bola, que é muito superior ao Flamengo sem bola. O Flamengo com a posse, ele é diferente. E sem a posse, ele sofre mais. O jogo, até os 10 minutos, você tinha um Flamengo com uma facilidade na transição. Ele pegava o Chelsea marcando mal. Então ele conseguia fazer uma transição e chegar na área. O Chelsea encaixa. Quando o Chelsea encaixa e persegue até individualmente, né, nos encaixes, geralmente é assim que funciona. As coisas ficam mais difíceis, tanto que estão a bola do Wesley, que teve uma decisão técnica errada, que a bola vem alta. Você não vai dominar, mas você vai passar para o companheiro que tem um adversário entre vocês dois. A decisão foi equivocada. Ele poderia ter esticado a bola e a bola teria ido embora e não teria tomado o gol. E o Pedro Neto é bom demais, tanto que vai jogar em cima dele. Vai jogar no lado dele, vai explorar o espaço de um lateral que é ofensivo. Beleza, o Maresca foi perfeito na leitura. Mas se tem um lateral que ataca, eu também tenho um cara que vai jogar em cima de você. Bom, 1-0 para ele, 1-0 nessa decisão de atacar o Wesley. E tinha um problema no Flamengo, aí do Flamengo com bola, que era o centro do ataque. Porque ele não tem jogadores nesse momento, caras assim, quem é que brilha? O Pedro? Não, o Pedro não está em condições. O Bruno Henrique nem sempre ali funciona. Ele foi com o Plata hoje, mas o primeiro tempo não definia, você não conseguia encontrar o passe para definição do Plata. E aí ele vai para a decisão, e eu não gosto de questionar a decisão de treinador em troca. Ele precisa ser um negócio muito louco, porque as coisas no futebol... Mas quando você tira o Arrascaeta, na hora... Mas tirou o Arrascaeta! Por que tirou o Arrascaeta? Claro que tinha lógica, porque é o seguinte, o centro não define. Eu estou perdendo o jogo. Eu tenho o Gerson e tenho o Jorginho ainda, uma saída qualificada. Tenho 2 laterais ofensivos. Poxa, a bola vai cair na área. E eu preciso ter mais peso ali, densidade naquele setor. Aí ele joga com 2. Ele joga com o Plata e com o Bruno Henrique. E com 2 que ainda tem a velocidade para o passe por trás ainda. Luiz, o Araújo, cara, ele vai para um 4-2-4, e você observa, na marcação de saída do Chelsea, eram os 4, os 2 volantes subindo para encaixar também, e a defesa vem junto. E aí, cara, ele ganha o jogo com a troca que ele fez, com a leitura que ele fez do jogo, com o problema que ele resolveu. Que o Arrascaeta não vai dar um pio para falar assim, ele acertou. Sim. Ele acertou. Ele poderia não ter funcionado? Poderia, cara. O Pedro já está de volta com a gente, hein? Completa aí, Bruno. Você lembra o Flamengo jogando na Libertadores e mal esse ano, num jogo em que não tinha o Arrascaeta? Acho que era Libertadores, e ele fez exatamente esse 4-2-4, e a gente falava, ficou um buraco ali, o passe não sai, os 4 jogadores estão enfiados, o time adversário marcou. Hoje tem o Jorginho. E o Jorginho, assim, eu vejo que o Jorginho não foi, eu vejo assim, o Jorginho, minha visão, não foi contratado para encaixar na forma de jogar do Flamengo. Ele foi contratado para dar a forma de jogar ao Flamengo que o Felipe Luiz deseja. Eu vou trazer esse cara aqui e ele vai fazer aquilo que está faltando, que precisa. Por exemplo, hoje você pegar De La Cruz e Jorginho. Não dá. De La Cruz, quando estiver legal, perfeito, ele é uma opção. Sim. Com o Jorginho, claro, o Jorginho não vai jogar 10 partidas em 30 dias. Mas
Nós estamos falando de algo muito específico, que é um Mundial, que tem 4 dias de um jogo para o outro. Um mês ali de competição. Os clubes se prepararam, tudo diferente do que existe aqui. Concentrados o tempo inteiro. Concentrados. Então, é uma Copa do Mundo mesmo. Nação flamenguista, mídia empolgada aí com o nosso Mengão, né? O Flamengo não tomou conhecimento, passou por cima do Chelsea, podemos dizer assim. Foi 3, mas poderia ter sido mais. No início do jogo, o Flamengo pegou uma grande oportunidade, perdeu, né? Gonzalo Plata, no segundo tempo, perdeu uma oportunidade incrível, muito parecida com a oportunidade de Lucas Liana. E o Flamengo venceu e convenceu, né? Eu dizia que, acho que quem assistiu os vídeos para trás, eu dizia, eu espero o Flamengo vencer ali no mínimo por 2 gols de diferença. Pessoal, os europeus não têm essa bola toda. Não vamos se comparar. Claro, os caras gastam muito, tem investimento muito alto. O Flamengo aqui também gasta muito na América do Sul e nem assim tão soberano, né? Por que eu digo isso? Esse dinheiro ganhasse futebol, o Flamengo aqui na América do Sul ganhava direto. Então, não é porque eles têm o dinheiro que eles vão ganhar sempre, né? Claro, ele chegava ali naquela Mundial de Clube no final do ano que os brasileiros tinham 70 jogos e ganhava fácil. Preparação física dos times brasileiros muito abaixo, né? Eles no início de temporada, os times brasileiros no final, isso aí conta muito. Mas os caras jogam 35 jogos numa temporada, 36, 40 no máximo. Então, tem time brasileiro aí, o Flamengo já tá próximo dos 40 jogos, né? Tá na metade do ano, né? Mas eu acho que foi uma vitória aí para desmascarar aquela mídia, né? Aquela mídia que, principalmente a mídia que gosta de colocar o futebol brasileiro bem inferior, né? E aqueles que não acreditam que um time brasileiro tem coragem de jogar de igual para igual. O Flamengo não jogou de igual para igual, pessoal. Isso aí é uma mentira. O Flamengo jogou bem melhor do que o Chelsea. O Flamengo foi bem melhor do que o Chelsea, pessoal. Do início ao fim. Os caras fizeram um gol cagado, um gol dado por uma falha técnica, né, de Wesley. Aquela bola ali, ou ele vai de cabeça, principalmente quando o jogo, pessoal, é difícil, é um jogo complicado, o grau de erro tem que ser 0. Então ali, ou ele vai de cabeça, ou ele tira com a perna para lateral, tira para fora, tira para qualquer canto. Até porque ele é o último homem, né? A situação é essa. Errou, mas inclusive, pessoal, o Wesley jogando muita bola, deu a volta por cima no segundo tempo, né? Jogando muito bem. E o Flamengo fez 3-1 fácil. Poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais humilhante, né? 4-1 ou 5-1. E se o Flamengo não tivesse dado gol aí, o Chelsea poderia ter sido mais. Pessoal, mas que jogador, né? Que jogador é Jorginho, né? E ele tá se entrosando, né? Tá se entrosando, principalmente ali com o Pulgar no meio campo, né? É um cara que tem uma saída de bola muito qualificada, é um cara que tem visão de jogo, é um cara que os caras respeitam, né? Quando o Jorginho pegava na bola, o time do Chelsea já ficava assustado, né? Por quê? É um cara de qualidade, né? Qualquer momento ele pode achar um passe ali entre linhas, colocar um jogador na cara do gol, como foi, né? Onde ele enfiou uma bola lá para, se não me engano, foi para Luiz Araújo. Luiz Araújo errou o passe para Gonzalo Plata, ali poderia ter sido 1-0 para o Flamengo já no início do jogo. Mas eu acho que vale foi a vitória aí. O Flamengo mostrou para que veio, né? Eu vi muito botafoguense dizendo aí que não, o Botafogo ganhou, não vai ter mais nenhuma vitória de um brasileiro aí no europeu. Tá aí, o Flamengo não só venceu, o Flamengo entrou para jogar, viu? O Flamengo não entrou para jogar pela uma bola. O Flamengo não entrou para fazer um gol, ficar recuado com os 11 jogadores, como foi o caso do Botafogo, né? O Flamengo entrou para jogar e jogou muito bem, né? Diga-se de passagem, né? Felipe Luiz mais uma vez mostra aí para o futebol europeu que tem qualidade, né? Dificilmente Felipe Luiz, pessoal, quando terminar essa temporada, vai ficar no Flamengo, né? Acho que o Flamengo já deveria até pensar em renovar o seu contrato, né? Porque vários clubes aí da Europa vai vir atrás de Felipe Luiz, né? O futebol do Flamengo apresenta, o estilo de jogo chama atenção, né? Jogou com o grande da Europa, pessoal, não é nada mais, nada menos. Foi campeão recentemente, quarto colocado na Premier League, né? Então, é um grande do futebol europeu, mas o Flamengo venceu, convenceu, passou por cima, massacrou, não tomou conhecimento e dá-lhe Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.